Olá, estudante orgânica, vamos para a nossa quarta aula de reações de substituição eletrofílica e nucleofílica aromática. Na aula anterior falamos sobre a síntese de benzenos usando sais de diazônio, né? o íon areno de ozônio como eletrófilo e o mecanismo dessa substituição eletrofílica aromática usando o íon areno de ozônio como eletrófilo e o mecanismo da reação de aminas com ácido nitroso para formar sais de diazônio e exercícios propostos / resolvidos. Vamos revisar. Então, nós vimos assim que os sais de diazônio são bem interessantes e expandem bastante a possibilidade de colocar substituintes no anel, tá? E então vimos como é que se produz aí o sal de diazônio usando não o ácido nitroso, mas sim o nitrito de sódio em HCl a 0 grau. E aí a reação de Sandmeyer, que é utilizado sais de cobre, e justamente o ânion desse sal de cobre é que ele é inserido ali na posição onde está ligado o diazônio. Tá? Um complemento de cobre 1, cloreto de cobre 1, usando o cianeto de cobre 1 também. Tá? Então, além disso, a reação de Sandmeyer é bem interessante aqui para produzir paracloretilbenzeno, tá? Que dificilmente seria feito se não houvesse o sal de diazônio e a reação de Sandmeyer. Mas é possível introduzir o iodo a partir usando o iodeto de potássio ou introduzindo aí o ácido fluorado usando, né, esse ácido fluorado para poder introduzir o flúor. Então, o ácido flúor bórico possibilita a introdução de flúor. E é possível sintetizar fenóis também usando sais de ozônio, tá? Então, ácido diluído de aquecimento, ou por esse método usando óxido de cobre, óxido de cobre 1 e nitrato de cobre 2 em água. Aqui então, até interessante essa síntese, né? Para produzir aí um 3,5-tribromo-benzeno, onde os bromos estão todos em neta um em relação ao outro, parte-se aí de um benzeno com grupo amino, transforma em sal de ozônio, e aí, usando aí esse ácido, tá? É possível retirar o sal de ozônio e deixar onde o sal de ozônio estava ligado totalmente livre. Teremos o exercício resolvido, tá? E proposto. E então, eu uso do íon de areno de ozônio como eletrófilo. Mas é necessário que tenha um grupo, né, que ele ative o anel, ativador do anel, e ele tende a se adicionar na posição par. Caso a posição par esteja ocupada, aí ele pode se adicionar na posição port. Tá? Então, o mecanismo dessa reação, como é que funciona, né? Ocorre ali a deslocalização de elétrons do substituinte e a adição na posição par, uma base retira de hidrogênio e forma o nosso composto, tá? Que é o sal de ozônio. Perdão, que é o azo de ozônio, que é o composto azo. Como a produção aí do sal de ozônio é utilizado o nitrito de sódio em HCl 0 grau, pode ser feito tanto um areno de ozônio quanto um alquil de ozônio. E, basicamente, inicia com a produção do ácido nitroso em situ para levar ao eletrófilo, que é o íon nitrosônio. Então, se reagir com a amina primária, vai levar ao íon de ozônio. Se reagir com a amina secundária, não para numa nitrosamina.
E a amina terciária, no final das contas, ocorre uma substituição em para, tá, do nosso eletrófilo. Nessa aula vamos estar falando sobre a reação de substituição nucleofílica aromática, o benzino e o mecanismo, tá? Hidrocarbonetos policíclicos benzenóis, está relembrando deles, e a reação de substituição eletrofílica no naftaleno e naftalenos substituídos. Exercícios propostos. Então, a reação de substituição nucleofílica aromática. Por enquanto, nós falamos sobre reação de substituição eletrofílica aromática. Tá? Mas, assim, a priori, uma reação de substituição nucleofílica, ela é bastante difícil. Por exemplo, por quê? Porque nós temos, né, um nucleófilo que normalmente tem carga negativa, que vai em direção a um anel com alta densidade eletrônica. Inclusive, se você pensar a ligação π, nós temos aqui a ligação π acima e abaixo do anel. Então, numa região de alta densidade eletrônica, então, a repulsão naturalmente espera repulsão e a reação não vai. Mas, se nós tivermos um grupo retirador de elétrons, ele diminui a densidade eletrônica do anel. E aí, possibilita a reação de substituição nucleofílica aromática, que em condições normais não ocorreria. Mas veja aqui, então, aqui seria uma base, né? Um pH 14, então uma base bastante forte, um meio com pH altíssimo, altamente básico, 160 graus. E aí, como vai formar um ânion, tá? Vai formar um ânion aí, então acidifica aí para, né, termos o nosso produto. Mas ó, se tiver um segundo grupo retirador de elétrons, as condições já amenizam mais. Eu preciso de um pH 10 e abaixa de 160 para 100 graus Celsius. Ou seja, então, esse segundo grupo retirador, ele tende a diminuir mais a densidade do anel. E se tiver um terceiro grupo retirador, fortemente retirador, né? Então, pH 7 e 40 graus consegue substituir ali, tá, o cloro por uma hidroxila. Tá? Então, ó, o grupo retirador ele deve estar nas posições orto e para, tá, em relação ao halogênio, tá, obrigatoriamente. O mecanismo ali, então, ó, vai ocorrer, tá, ocorre ali um ataque nucleofílico no carbono que tem o halogênio, e o par de elétrons, ele de ligante passa a ser no ligante. E nesse caso aqui, forma agora, ó, não, nós estamos acostumados com o carbocátio, né? Não, agora é um carbânio. E há uma deslocalização desses elétrons, tá? Mostrando que isso aqui é muito mais estável do que parece. E ele se deslocaliza, inclusive, em direção ao grupo nitro. Tá? E depois também, tá, entra com elétrons para o anel, até chegar ao ponto de sair ou X ou Y. Tá? Nesse caso, então, o X sai, tá? E esse complexo aqui é o chamado de complexo de Massenheimer. Tá? É um complexo de Massenheimer. Então, esse é rápido, e aí beleza. Sai o X, depois de toda a localização de elétrons, e aí nós temos aí a nossa reação de substituição nucleofílica aromática. Ó. O nucleófilo que entra, ele tem que ser uma base forte. Porque, ó, quando chegar aqui, ó, nesse momento do complexo Massenheimer, tá, vai ser eliminado a base mais fraca. Tá? Então, a base mais fraca vai ser eliminada. Se Y for a base mais fraca, ele sai. E X continua. Aí eu tenho o reagente de volta. E se X é a base mais fraca, é X que sai. Então, tem que ser um bom nucleófilo e uma base forte para que haja a substituição nucleofílica aromática. Tá? Então, aqui, ó, só mostrando por que o grupo retirador precisa estar em para, em relação ao cloro, ou em orto. E aqui mostra bem, ó, quando ocorre o ataque, tá, do nucleófilo, então a deslocalização do elétron leva para o grupo nitro. Se ele estiver
em para ou em orto. Tá? Caso esteja em meta, isso não acontece. Então, aqui, nós temos aqui, então, essa propriedade de reação aqui, é o para-fluor nitrobenzeno, tá? E aí, como tem um grupo retirador, e para, a metoxila, ela entra ali no lugar do flúor, e libera o fluoreto, forma o para-nitroanisol. Tá? Se eu tiver dois grupos nitro, tá? E aí, então, eu já posso utilizar uma base mais fraca, que como o anel está mais, está menos denso, tá? Em termos eletrônicos, né, por causa dos grupos retiradores, então eu já posso usar uma base mais fraca. Tá? Então, 1 bromo, 2,4 de bromo de nitrobenzeno, né? Aí, então nós vamos ter esse intermediário aqui com essa amina com carga, né? Com carga positiva, tá? Amina protonada. E aí, ao adicionar uma base, tá? Retira um próton e aí vou lá, tá aqui. Então, mesmo assim, na hora da saída ali naquele complexo, esse é a base mais forte que o bromo. O bromo é uma base fraca, né? Na verdade. Tá? Então, tá ali, N-etil 2,4 de nitroanilina formado. Exercício proposto, coloque os compostos seguintes em ordem decrescente de reatividade em relação à substituição liquefílica aromática, o cloro-benzeno, o cloro 2,4 de nitrobenzeno e o paracloro nitrobenzeno. É só desenhar as estruturas e veja aí, conforme já foi explicado anteriormente. Coloque os mesmos compostos em ordem de reatividade decrescente em relação à substituição eletrofílica aromática. Aqui em relação à substituição nucleofílica. E o 9, os mesmos compostos em reação em relação à substituição eletrofílica. Tá? Benzino. Essa reação aqui, os químicos pegaram, marcaram esse carbono aqui, esse asterisco, que quer dizer que esse carbono é o carbono isotopicamente marcado. Então, provavelmente aí é um carbono 13, tá? Os outros é tudo carbono 12, são carbonos 12. Tá? E reagiu com o íon amideto, que é uma base muito forte, para tentar fazer uma substituição nucleofílica sem ter um grupo retirador. Tá? Então, se a base for muito forte, é possível que haja uma substituição nucleofílica aromática. Tá? E aí, feito isso, o que se espera? Se essa base é suficientemente forte, ela vai atacar aqui, o cloro vai sair, e aí então eu vou ter anilina. Tá? Como eles marcaram, se não tivesse marcado, era isso que eu ia ter, uma anilina. Mas como eles marcaram isotopicamente esse carbono, olha o que eles obtiveram. Tá? Eles obtiveram, depois analisando, eles perceberam que o grupo amino entrou tanto no carbono que estava ligado ao cloro, quanto no carbono vizinho. E isso não é esperado. Tá? Seria uma substituição nucleofílica simples, Amanda. Entra aqui, o cloro sai. Não. Então, o que quer dizer isso? Que não ocorreu, né? Por exemplo, uma SN2, substituição nucleofílica bimolecular. Tá? Qual a explicação? E olha que eles obtiveram aproximadamente as mesmas quantidades. Então, qual o mecanismo? Temos que explicar. Tá? Então, o mecanismo seria, então, o ânion amideto, ele captura um próton e não entra direto. Tá? Ao capturar um próton, forma um par de elétrons não ligantes, e esse par de elétrons ele se deslocaliza, formando uma tripla ligação, e o cloro sai como cloreto. Tá? Esse é o que é o benzeno. Então, seria um benzeno onde uma das ligações é uma tripla ligação. Daí o benzino, tripla. Tá? Tripla ligação. Então, e aí sim, o ânion amideto, tá? que está em excesso, né? Ele poderia atacar com liberdade tanto no carbono vizinho ao carbono marcado isotopicamente, como no próprio carbono marcado isotopicamente que saiu o cloro. Tá? E aí, nesse caso,
formaria aí esse ânion que capturaria um próton da amônia. Essa reação é feita em amônia, tá? Então nós teríamos, tá, esse aqui, tá, e o outro produto. Então é uma explicação razoável, tá, para a formação dos produtos em que a substituição nucleofílica, tá, direta no cloro não explica. É interessante que o benzino, tá, não preciso também marcar isotopicamente. Então, aqui, se a gente tiver, por exemplo, o bromo, tá, do lado com uma metila, vai acontecer tudo aqui e aqui. Ó. Então, o ortobromotolueno, nós vamos ter tanto o ortotoluidina, tá, como a metatoluidina. Por quê? Porque formou o benzino aqui e o ataque pode ocorrer tanto na posição orto quanto na posição meta. Então, uma confirmação até mais simples, sem necessidade de marcar isotopicamente. Isso é bastante caro, são laboratórios com bastante dinheiro que conseguem trabalhar com aquele tipo de reação. Tá? Esse produto a gente chama de produto de substituição direta, porque é onde saiu o bromo, né? Ele se ligou justamente no carbono que o halogênio estava ligado. E esse é o produto de substituição cine ou cinética. Tá? Cine ou que ele reage lateralmente, tá? Na posição alfa em relação ao bromo. O benzino ele é muito reativo. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma tripla ligação, nós temos essa situação, ó, os orbitais P, tá, indicando só uma das π's, mas o orbital P ele está paralelo, ele se sobrepõe e forma a ligação π. No caso do benzino, como é um ciclo, olha o que acontece com os orbitais P. Eles não estão paralelos, eles estão basicamente em ângulo. Então, essa sobreposição ela é bastante prejudicada, é uma sobreposição bastante ruim. Então, o benzino, ao se formar, ele já reage rapidamente, porque ele é muito reativo, bastante instável. Tá? Então, a tripla ligação do benzino é realmente muito... A sobreposição é muito ruim, por isso que ele é muito reativo. Tá? Então, uma outra confirmação ali da formação do benzino é então, essa reação com bromo-benzeno, e aí então a formação do benzino, e aí utilizou aqui ó, esse heterociclo, tá, para formar esse produto de adição de Diels-Alder. Então tem várias comprovações do benzino, por mais improvável, mais relativo que ele seja, tá, essa reação só ocorreria se formasse o benzino. Então, essa é mais uma confirmação que existe o benzino. Hidrocarbonetos policíclicos benzenoides, aqui então a gente já viu anteriormente, a naftaleno, traceno, fenantreno, tetraceno, trifenileno, pireno e criseno. Então eles também, a gente pode esperar as reações que se espera no benzeno. Vamos falar especificamente do naftaleno, tá? Então, a substituição eletrofílica do naftaleno e naftaleno substituído. No naftaleno ele tem 3 contribuintes de ressonância, né? No caso de localização de elétron, tá? Aqui, por exemplo, né? Tem para cá, ou a deslocalização de elétrons ocorre para cá, tá? Então ele tem 3 contribuintes de ressonância. Então, se eu quiser, por exemplo, nitrar, eu vou ter essas posições, tá, acima e abaixo, e as posições laterais. Em termos de numeração, se tiver um grupo substituinte aqui, então a numeração 1, 2, 3, 4, o carbono aqui, né, ele não é considerado porque não tem hidrogênio, então não tem como substituir, 5, 6, 7, 8. Tá? Então esses carbonos não são contados. E aí o que vai se ver? A nitração no carbono 1. Tá? Se fosse no 4, no 8, no 5, seria tudo carbono 1 no final das contas. Tá? Então, essa posição do naftaleno, ela é preferencial. Tá? Ela é a mais reativa.
Então, forma um nitronaftaleno ou ortonitronaftaleno. Há outro detalhe importante, que o naftaleno é como se fosse um benzeno mais reativo, tendo em vista que o outro anel ele aumenta a densidade eletrônica, ele ativa como uma metila, uma etila, ele ativa o anel benzeno. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, esse bromar não precisa nem do brometo de ferro 3, o ácido de Lewis, porque ele é mais reativo que o benzeno. Tá? Então, não precisa ali. Tá? E aí, então, vai bromar onde? Na posição 1, que é a posição preferencial, que é essas posições aqui, de cima e de baixo. Tá? Um bromo naftaleno ou... voltando aqui um detalhe que eu quero. Essas posições aqui, ó, são chamadas de alfa. E essas posições laterais são chamadas de beta na nomenclatura usual. Só para chamar a atenção. A sulfonação do naftaleno nem sempre o substituinte é ligado na posição 1. Aí depende das condições da reação. Então, por exemplo, a 80 graus, eu quero sulfonar o naftaleno. Aí, esperado, ele vai sulfonar na posição 1 ou posição alfa. Tá? Então, esse é o ácido naftaleno 1 sulfônico. Agora, se dobrar a temperatura, tá? O que vai acontecer? Ele vai sulfonar na posição 2. Mas por quê? A posição 1 não é a mais reativa? É. Então, forma o ácido 2 naftaleno 2, o ácido naftaleno 2 sulfônico, mas, ó, na verdade, sulfona na posição 1. Só que essa aqui, ó, ele está em equilíbrio. Tá? E devido à alta temperatura, essa alta temperatura possibilita que haja energia suficiente para formar o ácido naftaleno 2 sulfônico. Então, existe energia no meio suficiente. E quando eu tenho menos energia, vai favorecer a posição 1. E nesse caso dessa reação especificamente, com maior energia no meio, tende a favorecer a posição 2. Tá? Então, o ácido naftaleno sulfônico, ele funciona. Ou ele produz, na verdade. Tá? Porém, como ele está em equilíbrio e há muita energia no sistema, acaba levando à formação do ácido naftaleno 2 sulfônico. Vamos tentar entender isso. E aí esse é o chamado produto cinético, ele é o que se forma mais rápido. Mas esse aqui é o produto termodinâmico, lembra? Termo, calor. Então, em condições termodinâmicas onde há bastante energia no sistema, o produto termodinâmico ele é favorecido. Em condições que não há tanta energia no sistema, o produto cinético é o favorecido. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, então, quando é sulfonado a posição 1, nós temos aqui uma interação que ela não é tão favorável, uma interação estérica ali, tá? Aí, mas forma um carbocátion mais estável, por isso que é o produto cinético. Enquanto quando sulfona a posição 2, beta, tá? Essa interação ela entre os hidrogênios não ocorre. Tá? E aí, então, o produto é termodinâmico. Então, isso aqui é mais instável, mas forma um carbocátion mais estável. Então, ele se forma mais rápido. E o carbocátion dele não é tão estável, mas ele não tem esse problema de impedimento estérico. E aí, então, o nosso produto é termodinâmico. Tá? Então, em naftaleno substituído, a natureza do substituinte determina como ocorrerá a substituição eletrofílica. Desativadores, o eletrófilo ataca a posição 1, que não tem substituinte. Agora a gente está falando de naftaleno substituído. Então, por exemplo, aqui a gente tem, nesse caso, o grupo nitro é um desativador. Então, esse anel aqui está desativado. Então, se eu quero nitrar, o que eu vou esperar? Que ele venha nitrar o anel que não está desativado. Esse aqui. E aonde? Na posição 1. Qual a posição 1? Ou essa ou essa. Tá? Posição 1, tá? do anel que não está desativado. Obviamente,
o grupo que entrar, se entrar aqui, vai haver impedimento estéreo. E se entrar aqui, não há impedimento estéreo. Então, o que a gente vai esperar? Tá? Vai esperar o grupo nitro que entra, tá? Em oposição ao grupo nitro que já está no anel. E no anel, não no anel desativado, mas sim no anel, tá? Vizinho. Agora, ativadores. Se tiver um ativador já no naftaleno, o eletrófilo ataca a posição 1, órtão para, do anel que tem o substituinte ativador. Então aqui ó, a gente tem essa situação. A metoxila tem par de elétrons não ligantes que entra, que deslocaliza o elétron do anel. Tá? Então esse anel está ativado em relação a esse. Então esse anel é mais suscetível à reação, à entrada de um eletrófilo. Vai entrar o eletrófilo onde? Tá? Ele vai entrar na posição 1, desde que ela esteja orto ou para em relação ao grupo, tá? Ao grupo que está no anel. Então, nesse caso aqui, essa aqui é a posição 2, tá? Ele é orto para dirigente. Essa é a posição 2. Não, é menos reativo, tá? Lembra, a posição 2 no naftaleno é menos reativo. Mas a gente tem aqui, ó, essa é a posição 1. Pode tratar esse aqui, posição 1, posição 1, posição 1, só que agora o que está em voga é esse anel aqui que está ativado. Então, essa posição 1, orto, é que vai entrar, tá? Vai ocorrer a acilação do anel. Tá? Então, é essa a posição. Esse é o nosso produto formado. Tá? Aqui, então, a metila, ela ativa o anel. Então, a reação vai ocorrer nesse anel. Tá? Ele é orto para dirigente. Só que ó, a posição para já não entra grupo nenhum. Mas a posição orto, sim. E é, inclusive, a posição 1, ó, lembra? Ó, ataca a posição 1, orto para. Então, essa é a posição 1, tá? Orto, que ele dirige. Perfeito. Então, eu espero que o bromo ele se dirija na posição 1 do naftaleno. Tá bom? Ter os produtos da reação dos seguintes compostos com cloro, é só avaliar onde está o grupo, se ele ativa ou não ativa o anel. Se ele desativar o anel, vai ocorrer no anel seguinte, no anel lateral, na posição 1. Se ele ativa o anel, vai ocorrer na posição 1, porém, em relação ao grupo, em orto ou para. Paula Bruce, tá? Química Orgânica, volume 2. Tá? E Suni Kili Shukriya, obrigado pela atenção em Urdu. Soli Dil Glória.